Pensa rápido. Quantos estados da matéria você consegue citar agora sem pesquisar? Eu tenho certeza que quase todo mundo citou sólido, líquido e gasoso. Talvez alguns de vocês podem ter citado plasma, mas provavelmente a maioria de vocês citou 3 estados da matéria. E não se sintam mal. O motivo disso é que provavelmente esses foram os únicos estados que vocês aprenderam na escola e também os poucos que nós temos contato diretamente no dia a dia. O ato de tomar café já nos coloca em contato com os 3. A xícara é o estado sólido, o café aqui dentro é o estado líquido e esse vapor dele quentinho é o estado gasoso. Tá bem quente. Já para os outros estados, é um pouco mais difícil de pensar em situações do nosso dia a dia que nos coloquem em contato com eles. Até mesmo o plasma, que está presente nas nossas vidas através de telas de plasma e lâmpadas fluorescentes, não é muito conhecido e nós nem pensamos muito sobre ele. Mas e se eu te dissesse que 3 ou 4 estados, se a gente considerar o plasma, não é nem metade de todos os estados que a matéria pode ter? Provavelmente tem estados da matéria aqui que dificilmente uma pessoa deve ter escutado falar durante a vida. Além do que, se a gente pudesse classificar o universo inteiro como um só estado da matéria, ele não seria nem líquido, nem sólido, nem gasoso. Vamos começar a aprender os 10 estados da matéria, começando pelos básicos. E eles são 3. Você deve ter aprendido que sólido é quando as moléculas estão arranjadas muito próximas umas às outras e há uma interação forte entre elas. A interação é tão forte que é um mínimo de energia cinética que as moléculas podem ter naquela interação. Quando você esquenta o material, você está aumentando a energia daquele sistema. E aí as interações entre as moléculas podem enfraquecer, formando um líquido. O líquido é justamente quando você enfraquece as interações e as moléculas estão meio que livres para deslizar umas sobre as outras. Mas ainda existe uma ligação entre elas. Até você esquentar ainda mais e conseguir quebrar essas ligações. Você agora possui o gás, que é um outro estado da matéria em que as moléculas podem se espalhar livremente. E a quantidade de energia, ou seja, de temperatura, que você deve oferecer para ocorrer essas mudanças de fase, mudam com a pressão e com o material. Por exemplo, na pressão atmosférica no nível do mar, para chegar no ponto de ebulição da água, ou seja, ferver ela, você precisa de uma temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius. E essa temperatura é maior do que se você estivesse em uma altitude maior. Você pode ter essas informações olhando para um diagrama de fase, que é uma espécie de esquema de 2 dimensões que depende da pressão e temperatura. E no próprio diagrama nós já encontramos algo curioso. Para temperatura e pressão altas, existe o chamado fluido supercrítico, que nós podemos considerar um outro estado. O fluido supercrítico é quando não existem diferenças entre os estados líquido e gasoso. Ali os dois se tornam a mesma coisa praticamente. Se você continuar aumentando a temperatura do gás, em um dado momento você consegue quebrar as ligações dos próprios átomos, ou seja, remover ou adicionar elétrons. Você consegue transformar o fluido em um fluido ionizado, cheio de partículas carregadas. E é aqui que nós temos o que nós chamamos de plasma. Plasma é o estado da matéria mais importante porque ele é o estado em que boa parte do universo se encontra, desde estrelas até o meio extragaláctico, até discos de acreção de buracos negros. Na Terra ele não é o estado mais comum, mas nós vemos plasma em raios e nas auroras boreais, ou no nosso dia a dia com lâmpadas fluorescentes, que eu já citei há pouco tempo. Inclusive, respondendo a pergunta que eu coloquei no começo do vídeo, se nós pudéssemos associar apenas um estado da matéria visível no universo, o universo está no estado de plasma. Mas e se acontecesse de a gente aumentar ainda mais a temperatura do plasma para algo, digamos, cerca de 10 elevado a 12 Kelvin? Inclusive, só uma curiosidade, essa temperatura é tão grande que a gente simplesmente pode trocar Kelvin por Celsius, não precisa nem se preocupar em converter. Essa temperatura é chamada de temperatura de Hagerdon e ela é alta o suficiente para quebrar o próprio núcleo dos átomos, ou seja, um verão no Rio de Janeiro. Aqui os quarks conseguem escapar das ligações atômicas que mantêm eles presos nos núcleos e eles ficam livres no meio de vários gluons. E esse estado da matéria é conhecido como plasma de quark gluons. Inclusive, quando você vai para o mundo dos quarks e gluons, você vai encontrar novos estados, como o gás de hadrons. Esses estados são importantes quando nós estudamos os primeiros momentos do universo. Possivelmente a temperatura era alta o suficiente para tudo ser um plasma de quark gluons ou pelo menos um gás de hadrons. Mas ok, nós falamos de se nós aumentarmos a temperatura. Mas e se ao invés disso, nós aumentássemos a pressão de um material até que ela fosse alta o suficiente? Alta o suficiente para nós termos que ir para o domínio da mecânica quântica, já que os efeitos quânticos se tornam importantes. Numa pressão alta o suficiente, nós podemos nos encontrar com um estado da matéria chamado de matéria degenerada. Eu tenho vários amigos assim. Nós podemos encontrar esse tipo de matéria nos remanescentes de estrelas como anãs brancas e estrelas de nêutrons, onde a pressão gravitacional é grande o suficiente.
Para entender a matéria degenerada, é importante entender um detalhe sobre a mecânica quântica. Quando entramos no domínio da mecânica quântica, nós precisamos lembrar que partículas em dadas condições só podem ter alguns estados quânticos. Por exemplo, um spin para cima ou para baixo. O princípio da exclusão de Pauli proíbe que duas partículas ocupem o mesmo estado ao mesmo tempo. Em outras palavras, é como se a física permitisse que partículas pudessem chegar próximas até um dado ponto. A partir daí, nós não podemos mais aproximá-las. Isso significa que quando todos os estados de menor energia estão ocupados e a pressão continua tentando pressionar mais partículas ali, ocorre uma pressão oposta chamada de pressão de degenerescência. E existem alguns tipos de matérias degeneradas, feita por elétrons, como as anãs brancas, e é feita por nêutrons, como as estrelas de nêutrons. Teoricamente, alguns físicos propõem que pode ocorrer a matéria degenerada por quarks, mas essa ainda não foi observada e permanece no campo da hipótese. E ainda falando de pressão alta, é bem comum notícias falarem que um novo estado da matéria foi encontrado. Como o estado também depende das componentes, é meio que natural nós encontrarmos diferentes comportamentos para diferentes componentes. E eu vou dar uma atenção especial para a água porque ela sempre foi a molécula mais estranha, mesmo quando falamos dos 3 estados clássicos. Para altas temperaturas e alta pressão, em 2019 observaram o estado da água chamado de água superiônica, em que os hidrogênios podem andar livremente em uma casca formada por oxigênios. Ok, até aqui nós falamos de quando nós vamos aumentando a temperatura e a pressão até chegar no ponto em que coisas extremas começam a acontecer. Mas e se nós fizéssemos o caminho oposto? Em vez de aumentar, nós diminuíssemos a temperatura. Vamos para o lado oposto do eixo da temperatura. Talvez o estado mais interessante é quando um gás de bósons com uma densidade baixa é resfriado até próximo do zero absoluto. Isso é cerca de menos 273 graus Celsius. Sim, tem número depois da vírgula. Eu só tô com preguiça de procurar. Uma coisa semelhante à matéria degenerada acontece. Basicamente, uma quantidade de bósons começam a ocupar o menor estado quântico ao mesmo tempo, mas sem a limitação da exclusão de Pauli. E algo curioso acontece. Nesse momento é como se todos os bósons se tornassem uma só entidade quântica, ao ponto de nós podermos observar o comportamento quântico de forma macroscópica. Em outras palavras, é como se todos os bósons tivessem apenas uma função de onda e aí a gente conseguiria até observar propriedades dessa função, como interferência no mundo macroscópico. E esse estado tem um nome famoso: condensado de Bose-Einstein. E ele é um estado importante dentro da física justamente por causa dessas propriedades. Só que também existe o condensado fermiônico, que em vez de bósons, as partículas são férmions que podem se comportar como bósons em dadas condições. E ainda nas temperaturas baixas nós conseguimos entrar nos superestados que alguns materiais podem possuir, como por exemplo a supercondutividade. Ela acontece em uma temperatura baixa em que não existe resistência elétrica em um material, facilitando a passagem de corrente. A supercondutividade tem uma série de aplicações no campo da tecnologia, como por exemplo, na velocidade da internet. Algumas pessoas sugerem que um material supercondutor deixaria tudo mais veloz. E nós também temos os superfluidos e supersólidos, que são estados análogos aos fluidos e sólidos, só que sem fricção. Basicamente, isso quer dizer que para temperaturas muito baixas, pode acontecer um estado de certos materiais em que a viscosidade se aproxima de zero. Talvez um dos estados mais curiosos que acontecem em baixas temperaturas é o chamado polaron de Rydberg. E esse estado foi encontrado em 2018 por cientistas americanos e austríacos, mas teve até participação de um físico brasileiro. Nesse estado, um átomo considerado grande, ou um átomo em que um elétron orbita o núcleo em uma distância muito grande, teria outros átomos dentro desse espaço. Basicamente, átomos dentro de um átomo. A distância correspondente entre o núcleo e onde estaria o elétron, você poderia colocar átomos ali. Mas na lista de estados estranhos da matéria, o mais estranho é que recebeu o nome de Time Crystals, ou cristais de tempo em português. Na física, em um estado com o mínimo de energia possível, é esperado que não ocorra movimento se não acontecer um efeito externo como interação. Os cristais do tempo estão no menor estado de energia, mas eles estão se movendo de forma periódica. É como se as próprias leis da termodinâmica meio que não valessem ali. É uma máquina de movimento perpétuo sem a necessidade de colocar energia no sistema, algo que foge da compreensão, mas que faz sentido na mecânica quântica. E esse também é considerado um estado da matéria que ocorre em baixas temperaturas. Alguns pesquisadores sugerem que os cristais do tempo podem ser usados para memórias em computadores quânticos, mas nós precisamos de muitos estudos nessa direção para confirmar isso. Mas uma coisa que é importante de saber é que os cristais do tempo foram propostos em 2012, pouco mais de uma década atrás, embora não pareça,
cientista, e o que isso indica é que nós ainda estamos no processo de descobrir novos estados da matéria. E aqui surge uma pergunta interessante que nós podemos nos fazer. O que exatamente é o estado da matéria? É o estado em que os átomos estão? Ou o estado em que as moléculas estão? Ou, quem sabe, os componentes do núcleo? Aqui eu já mostrei para vocês desde estados em que moléculas se comportam de maneiras muito estranhas até estado em que os quarks dominam, como o plasma de quark gluons. E como estamos falando de estados em escalas diferentes, é completamente possível que dois estados existam de uma forma simultânea, uma na escala subatômica e uma na escala atômica. Então, como que nós podemos definir o estado da matéria? Será que só é válido para coisas muito pequenas como partículas ou para coisas macroscópicas como conjuntos de moléculas? Onde traçamos o limite do que pode ser considerado um estado e do que não pode ser considerado um estado? Golfinho é diminutivo do quê? Sabe, são todas perguntas muito importantes. Será que as pessoas podem ser consideradas um estado da matéria dependendo de quantas pessoas estão no lugar? Eu vou dar um exemplo disso para deixar mais claro. Nós vamos usar o açúcar como exemplo. Qual que é o estado da matéria do açúcar? A resposta mais óbvia é que o açúcar é um sólido. Um sólido extremamente pequeno, mas ainda assim um sólido se nós formos considerar o estado das moléculas de cada grão de açúcar. Mas quando derramamos o açúcar ou passamos os dedos sobre ele, ele meio que parece fluir como um líquido, mesmo sendo um sólido. Então, qual é a classificação do açúcar? Ele é um sólido em uma escala menor, mas em uma escala maior ele se comporta como um fluido. E nós podemos dizer a mesma coisa para o sal, para a areia ou até mesmo para coisas maiores como grãos de arroz. Ok, quando nós aumentamos a escala até chegar em pessoas? Então, se for pensar, a pessoa é mais líquido do que sólido, né? Tem mais líquido que sólido. Será? Provavelmente a reação de vocês foi a mesma da minha equipe. Vocês acham que eu fiquei doido porque não tem como pessoas serem outra coisa a não ser um corpo sólido. Nós simplesmente não fluímos como qualquer tipo de fluido. E isso é verdade se nós tivermos poucas pessoas. Nós ainda vamos nos comportar como sólidos. E a prova disso é só você esbarrar em alguém. Vai ser bem chato. E você se comportou exatamente como um sólido, outra pessoa também. Mas agora, aumente o número de pessoas em um lugar para ocasionar uma aglomeração com pessoas indo e voltando de diversos lugares e o cenário muda. Se você olhar o mapa de uma multidão de pessoas se movendo, você vai ver que elas podem ter o comportamento que nós esperamos em fluidos. Inclusive, existem simulações de tráfego de pessoas que utilizam propriedades de fluidos para prever e melhorar o tráfego de um local. Uma situação com muitas pessoas passa a ter um comportamento muito parecido com o de fluidos, que é um estado da matéria. Por isso é difícil de responder a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Quantos estados da matéria existem? Porque para todos os efeitos a gente acabou de descobrir que uma aglomeração de pessoas se comporta exatamente como açúcar. Só nesse vídeo nós passamos por mais do que 10 estados considerando apenas a escala atômica e subatômica, além de alguns estados curiosos. Mas nós precisamos lembrar que existem átomos que podem ter mais comportamentos criando outros estados e nós sempre vamos ver notícias de que um novo estado da matéria foi encontrado. Então sempre que nós falarmos de estados da matéria, nós temos que nos questionar onde os limites estão sendo traçados. Mas eu espero ter convencido você de que existem diversas possibilidades no mundo da física e tem um mundo inteiro que a gente ainda não conhece, tipo seres humanos se comportando que nem açúcar. E é por isso que é tão divertido de estudar física. Qual outra área da física ia te permitir fazer um gráfico detalhado e uma simulação completa da aerodinâmica de uma vaca? E esse vídeo é a prova de que física é a melhor área de todas. Muito obrigado e até a próxima!